Alzira do Oxum, que completa mais um ano de existência. Dia 19, não é isso, minha mãe? Amanhã, tá? Não sei se ela vai recepcionar todos os convidados em uma churrascaria lá no terreiro, não sei. Ela vai dizer ainda, né? E eu quero daqui desejar a mãe, eu e a mãe Rose, toda a nossa comunidade do Tambor de Minas Gerais, na Goa do Maranhão, queremos desejar à senhora um feliz aniversário. Né? Que Mãe Oxum, que Olodumare lhe dê muitos e muitos anos de vida e, acima de tudo, saúde, porque com saúde a gente tem tudo, né, minha mãe? Tá? Então, na sua intenção, em louvor a mais esse aniversário que a senhora completa, essa dádiva, esse presente, essa graça, é que nós fazemos o programa de hoje. Não é isso? Obrigado, obrigado, obrigado. A recíproca será sempre verdadeira, com certeza. Bem, gente, hoje, como sempre, nós temos aqui uma programação eclética, gostosa, vocês aí e eu daqui, e nós juntos vamos fazer mais um programa Brasil Candomblé Verdade. Nós vamos dar continuidade àquele tema aula, aquela reportagem sobre a incorporação, sobre o comportamento do vodunce, do vodunce, no caso, no candomblé, do médium na Umbanda, na Quimbanda, em relação a incorporação do Exu Egum, essa figura mitológica, essa figura brasileira, essa figura tão viva, que faz parte do nosso dia a dia e que faz com que viver dentro do candomblé, viver dentro da Umbanda, viver dentro da Quimbanda, viver dentro do Omolocô se torne essa graça, essa alegria, porque apesar das adversidades, apesar das dores, das tristezas, mas as alegrias, elas são uma constante em nossa vida. Eu sempre digo que a vida de um espiritualista, do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, do Omolocô, é uma vida realmente repleta muito mais de alegria e de satisfações do que de tristezas e de decepções, com toda certeza. Então nós vamos estar aqui dissecando ainda mais alguns tópicos sobre esse tema, sobre essa reportagem importantíssima que nós estamos fazendo, que nós fizemos. Estamos discutindo com vocês aqui alguns pontos importantes sobre essa questão da incorporação do Exu Egum. E eu também trouxe algumas curiosidades aqui para a gente estar falando lá no espaço dedicado a isso. Vamos estar falando aqui sobre o fogo de pólvora. Por que o fogo de pólvora no ritual do Cacipalará? Ou seja, vocês sabem que eu já disse aqui o que significa um Cacipalará. Cacipalará é o que chamam vulgarmente de sacudimento ou de eboiku, né? Ou de limpeza astral e corporal. Qual a importância da pólvora? Por que a pólvora fecha um ciclo de limpeza? Qual é a importância de determinadas energias neste fechamento desse tipo, no fechamento desse tipo de trabalho? Qual a importância do Exu Egum nesse tipo de ritual? Muita gente não sabe, mas vai ficar sabendo agora. Por que da importância de Exu Pinga-Fogo, de Exu Brasa, Exu Labareda dentro desse ritual? Qual a necessidade, qual a imperiosa necessidade que um bruxo, que um mago, que um feiticeiro tem que ter, já que se ele se propõe a fazer esse tipo de trabalho, o que ele precisa ter, quais as firmezas que ele precisa ter na sua casa para fazer um bom cacipalará, um bom sacudimento, um bom eboiku. Só para vocês ficarem curiosos, isso aqui é só uma palhinha, só para prender a atenção de vocês. Tudo passa pela figura dessas energias. Por quê? Porque dentro de um cacipalará, do eboiku, várias energias, elas são evocadas. Notem bem que eu falo, eu já citei aqui, eu já dei uma aula sobre o significado, né, da palavra invocação e da palavra evocação. Então, eu quero falar aqui eu estou me referindo sobre o ritual de evocação.
Então, dentro de um Caci-Palará, dentro de um Boicu, várias energias são evocadas. Por quê? Porque as energias, elas não podem tomar forma, digamos, tomar forma humana, ou seja, elas não podem incorporar. Embora muitas das vezes, quantas pessoas que ao passar por um ritual de Boicu incorporam, não é isso, minha mãe? Quantas das vezes? Não deve, mas quem somos nós para mandar na espiritualidade alheia, não é? Mas rapidinho, bem, eu já entrei no tema, tá? Sem querer, querendo, né? Mas então é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. É muito importante isso. Vou estar também falando também sobre os tipos de ebós, porque existe uma variação muito grande de ebós. O que é um ebó de propiciatório? O que é um ebó de oferenda? O que é um ebó de agradecimento? Vamos estar falando sobre isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Fecho. Cala a boca, João Batista, e dá prosseguimento, senão você vai, né, botar a carroça na frente dos bois. Bem, então esse, além do tema da reportagem sobre a incorporação dos médios e tudo, nós vamos estar falando sobre isso. E eu vou, eu abri aqui, vou estar inaugurando hoje aqui uma nova coluna, um novo espaço dentro do nosso programa, tá? Onde nós vamos inserir aqui uma série de informações, de assuntos, os mais variados possíveis. Então, o João Batista de Airá está estreando a coluna O que não se disse e se cantou em verso e prosa sobre. É meio longo, não é? Mas vou repetir. O espaço que nós estamos abrindo aqui hoje é o seguinte. O que ainda não se disse e se cantou em verso e prosa sobre. 2 pontos. Aí eu vou inserir qual o tema que nós vamos então dissertar, né, para vocês. Então, dentro dessa coluna, o que ainda não se disse e se cantou em verso e prosa sobre o Jeje, a nação Jeje. O que ainda não se disse, o que ainda não se cantou em verso e prosa sobre a nação Jeje. Abrindo esse novo espaço, essa coluna. Bem, os ancestrais voduns. Vocês observem que existe uma discussão muito grande sobre a existência, sobre uma verdade, a realidade. Há uma questão, há uma dúvida, há uma confusão muito grande sobre a tese de que os orixás e voduns não teriam tido vida anterior. Gente, aqui que é o pomo da discórdia, o ponto da questão. Veja bem, então quando a literatura ela nos apresenta todo e qualquer histórico sobre eles, então quando eles falam de ancestralidade, é uma questão de interpretação, uma questão de lógica, é muito simples. Então, a palavra ancestralidade, ela está ligada necessariamente à pré-existência vivencial. Não podemos atribuir a uma força o poder da ancestralidade se esta força não teve vida antes. Correto, mãe Rose? Correto, mãe Alzira? Então, quando a literatura fala de ancestralidade, parte do princípio de que essas forças, com certeza, elas já tiveram vida anterior. Aí nós vamos bater de frente com alguns teóricos da Umbanda e do Candomblé, mais do Candomblé, que falam sobre a força divinizada da natureza que não teria tido vida anterior. Porque existe anterior. Por quê? Porque existe os Itãs que nos conta que os orixás, quando vieram ao mundo, quando vieram para a terra, para o Aie, a terra era uma grande mata, era uma grande selva. E que Oxalá, por ser o mais velho, ele teria vindo na frente e que com a sua espada de bronze, né? De bronze não, de prata, né? De prata ou de latão, como é o certo, né? Ele
tentou abrir, né, aquela mata para dar passagem a todos os orixás. Por quê? Porque ele é o mais velho, é a razão, é a sabedoria. Porém, o seu instrumento, que não é um instrumento de guerra, a espada de Oxalá não é um instrumento de guerra, então logo logo perdeu o fio, logo logo ela amassou. Então foi quando o Olodumare determinou a Ogum, que é o Senhor do Ferro, para que ele tomasse a frente então e viesse abrindo o caminho. Então Ogum, de posse do seu facão e de não espada, e não de espada, porque Ogum não tem espada, ele tem facão. Então ele, com o seu facão, ele veio então abrindo aquele emaranhado de cipós, de árvores, né, para que então aquela comitiva de orixás pudessem adentrar naquilo que é isso, naquilo que é hoje a Terra. Então, segundo essa teoria, esses orixás não teriam passado pela Terra, porque seriam forças divinizadas da natureza. Mas essa teoria, ela entra em contraste, ela entra em choque, entra em antagonismo com a maioria da literatura, quando fala de ancestralidade. Então, quando a gente fala de ancestralidade, conforme eu estou dizendo, a gente está falando de vida anterior. Então, quando nós estamos falando de voduns, ancestralidade, os ancestrais voduns. Então, quando eu digo ancestrais voduns, eu estou dizendo voduns que já tiveram uma vida anterior. Bem, gente, esse é o tema, como vocês podem sentir, é um tema bastante interessante e eu vou ser o mais pausado possível para que vocês possam ir absorvendo o que nós vamos estar falando, essa dissertação que nós vamos fazer aqui sobre esse tema, os ancestrais voduns. Bem, todos nós sabemos que os voduns são ícones, né? Ou orixás, né? Da cultura Jeje. São diferentes dos orixás tradicionais. Os voduns são diferentes dos orixás tradicionais, pois não pertencem somente à estrutura de criação do planeta Terra. Eles estão, os voduns, acima dos orixás, pois pensam, decidem e têm senso de distância. Eles têm pena, eles têm ódio, eles têm amor, eles têm noção de tempo. Eles são tridimensionais. Eles fazem parte daquela imensidão tripla que divide o universo. São binários, são ternários, são holográficos, são lógicos, são aleatórios e são infalíveis. Ou seja, eu vou dissecar cada palavra dessa, né, para vocês. Pela última, porque são infalíveis. Os orixás, eles não erram nunca. Os voduns, eles não erram nunca. Daí ser atribuído a eles essa característica de infalíveis. Ou seja, infalíveis são aqueles que jamais falham. Então eles têm essas características de infalibilidade. Infalibilidade. São infalíveis, não erram. Segunda característica, são aleatórios. São aleatórios. Eles permanecem num plano alheios ao que acontece cá na Terra. Então é necessário que nós estejamos prontos, sempre prontos a provocá-los. É necessário que nós, seres humanos, provoquemos os orixás, para que eles então possam se dirigir a nós e dizer qual o nosso direito, o que nós, se nós merecemos realmente merecer aquilo que nós estamos pleiteando, aquilo que nós estamos buscando espiritualmente falando. Então, eles são aleatórios nesse sentido. É necessário que eles sejam provocados para que eles possam deixar cair sobre nós uma fagulha do seu poder, uma luzinha, uma gotícula, né, do seu poder, que é capaz de encher todo um oceano, né? De fazer transbordar todo um oceano, que é o termo mais correto. Bem, outra característica, são lógicos, eles são lógicos porque eles só decidem com base na lógica, Eu até aproveito aqui para ilustrar o poder da lógica na nossa vida, o poder da lógica na atuação do orixá.
E vou fazer referência a uma passagem bíblica que muita gente conhece. Apesar que eu sei que o candomblessista e umbandista não é muito de ler a Bíblia, né? Mas eu gosto de ler a Bíblia. Então a passagem que eu faço que eu vou fazer referência para ilustrar a característica